Olá a todos e bem-vindos! Hoje vamos viajar no tempo para explorar a vida de um homem cujo nome se tornou sinônimo de gênio, Albert Einstein. Mais do que um cientista com um cabelo icônico, Einstein foi um revolucionário que rasgou o livro de regras da física e reescreveu a nossa compreensão do cosmos. A sua mente não conhecia fronteiras, e as suas ideias continuam a moldar o nosso mundo de formas que muitas vezes nem percebemos. Preparem-se para conhecer o homem por trás da equação, uma figura cuja curiosidade mudou para sempre o curso da história humana. Nascido em Halle, na Alemanha, em 1879, o jovem Alberto não era o que se poderia chamar de prodígio convencional. Era quieto, pensativo e demorou a falar, mas desde cedo uma curiosidade insaciável ardia dentro dele. Uma bússola que o seu pai lhe mostrou quando tinha 5 anos despertou nele um fascínio pelas forças invisíveis que governam o nosso universo. Ele perguntava-se: o que faria aquela agulha apontar sempre para o norte? Esta pergunta simples foi o início de uma vida inteira de questionamentos profundos. A educação formal, no entanto, parecia sufocá-lo. Ele achava as aulas rígidas e a aprendizagem por memorização entediante. Decidiu então mudar-se para a Suíça para continuar os seus estudos, onde o ambiente era mais liberal e estimulante. Após a formatura, com dificuldade em encontrar um cargo acadêmico, Einstein arranjou um emprego modesto como escriturário no escritório de patentes em Berna. Pode parecer um desvio, mas foi aqui, neste trabalho aparentemente mundano, que a sua mente encontrou a liberdade para vaguear. Enquanto analisava as invenções de outros, ele ponderava sobre os maiores mistérios do espaço, do tempo e da luz. Foi neste humilde escritório que as sementes da revolução científica começaram a germinar, longe dos olhos do mundo acadêmico que inicialmente o rejeitou. O ano de 1905 ficaria para sempre conhecido como o Annus Mirabilis de Einstein, o seu ano milagroso. Com apenas 26 anos, enquanto ainda trabalhava no escritório de patentes, ele publicou 4 artigos que abalaram os alicerces da física. Cada um deles era digno de um prêmio Nobel. O primeiro explicava o efeito fotoelétrico, a ideia de que a luz não é apenas uma onda, mas também uma corrente de pequenas partículas de energia, ou quanta, que mais tarde seriam chamadas de fotões. Esta teoria foi tão revolucionária que foi por ela, e não pela relatividade, que ele acabou por ganhar o Prêmio Nobel da Física. O segundo artigo provava a existência dos átomos, algo que ainda era debatido na época. Mas foi o terceiro artigo que introduziu a teoria da relatividade especial. Einstein propôs que as leis da física são as mesmas para todos os observadores não acelerados, e que a velocidade da luz no vácuo é constante, independentemente da velocidade do observador. Uma das consequências mais espantosas desta teoria foi a equação mais famosa do mundo, I². Esta fórmula elegante revela que massa e energia são duas faces da mesma moeda, que uma pequena quantidade de massa pode ser convertida numa quantidade imensa de energia. Esta descoberta não só abriu caminho para a era atômica, mas também redefiniu a nossa compreensão da própria matéria. Se 1905 foi o ano milagroso, a década seguinte foi a da sua obra-prima. Einstein não estava satisfeito com a relatividade especial, pois ela só se aplicava a cenários de movimento constante. Ele queria uma teoria que incluísse a aceleração e, mais importante, a gravidade. Durante 10 anos, ele mergulhou num esforço intelectual monumental. O resultado foi a teoria da relatividade geral, publicada em 1915. A ideia central era de uma beleza estonteante. A gravidade não é uma força que puxa os objetos, como Newton pensava. Em vez disso, a gravidade é uma consequência da curvatura do próprio tecido do espaço-tempo. Objetos massivos, como o Sol, dobram o espaço-tempo à sua volta
e os planetas, como a Terra, simplesmente seguem essas curvas. Era uma visão do universo completamente nova. A confirmação veio em 1919, durante um eclipse solar. O astrônomo Arthur Eddington observou que a luz de estrelas distantes se curvava ao passar perto do Sol, exatamente como a teoria de Einstein previa. A notícia espalhou-se pelo mundo como um incêndio. Da noite para o dia, Albert Einstein tornou-se uma celebridade global. Ele era o cientista que tinha derrubado Newton, o homem que tinha desvendado os segredos do cosmos. O seu rosto estampava as capas dos jornais, e ele era aclamado por onde passava. Um ícone da ciência e do intelecto humano. Com a ascensão do regime nazi na Alemanha na década de 1930, Einstein, que era judeu, viu-se em perigo. Renunciou à sua cidadania alemã e emigrou para os Estados Unidos, aceitando um cargo no Instituto de Estudos Avançados em Princeton, Nova Jersey. Ele nunca mais voltaria à sua terra natal. Nos seus últimos anos, Einstein dedicou-se a encontrar uma teoria do campo unificado. Uma teoria que pudesse unir todas as forças da natureza numa única estrutura elegante. Infelizmente, este objetivo escapou-lhe. Ele também se tornou um crítico vocal da mecânica quântica, uma teoria que ele próprio ajudou a fundar. A natureza probabilística e incerta do mundo quântico incomodava-o profundamente. A sua famosa frase, "Deus não joga os dados com o universo", resume a sua objeção filosófica. Para além da ciência, Einstein foi um humanitário apaixonado, um defensor dos direitos civis e um pacifista. Embora a sua carta ao presidente Roosevelt tenha ajudado a iniciar o projeto Manhattan, ele mais tarde lamentou profundamente o seu papel no desenvolvimento da bomba atômica, passando o resto da sua vida a defender o desarmamento nuclear. Ele usou a sua fama não apenas para a ciência, mas para lutar por um mundo mais justo e pacífico. Albert Einstein faleceu em 1955, mas o seu legado é imortal. As suas teorias não são apenas curiosidades acadêmicas. Elas são a base de tecnologias que usamos todos os dias. O GPS nos nossos telemóveis, por exemplo, precisa de ter em conta os efeitos da relatividade especial e geral para funcionar com precisão. A sua descoberta do efeito fotoelétrico é o princípio por trás das células solares e das câmaras digitais. A equação I² governa a energia nuclear e ajuda-nos a compreender o ciclo de vida das estrelas. Mas o seu impacto vai muito além da ciência e da tecnologia. Einstein tornou-se um ícone cultural, um símbolo da curiosidade sem limites, da imaginação e da coragem de desafiar o pensamento convencional. Ele ensinou-nos que as perguntas mais importantes são muitas vezes as mais simples, e que a imaginação é, nas suas próprias palavras, mais importante que o conhecimento. Einstein provou que um único indivíduo, armado com pouco mais do que papel, caneta e uma mente inquisitiva, pode mudar a nossa visão do universo para sempre. Ele continua a inspirar-nos a olhar para as estrelas e a questionar, a nunca perder o nosso sentido de admiração pelo magnífico mistério do cosmos. Obrigado por nos acompanharem nesta jornada pela vida de um dos maiores pensadores da história. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like, subscrever o canal e ativar as notificações para mais histórias sobre as mentes que moldaram o nosso mundo. Até a próxima!